Olá, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? O áudio tá bom? Então, vamos fazer a seguinte organização. Quando alguém quiser falar algo, liga o microfone, tá? Aí, interrompe e fala, porque não tem como várias pessoas falarem ao mesmo tempo. Então, você liga o microfone, faz o seu questionamento, fala, né, o que você precisa e desliga, tá? Porque senão fica muita interferência na aula. Algumas pessoas ainda entrando na sala, só um momentinho para iniciarmos a aula. Vocês podem compartilhar o link com alguém que não tem acesso ao portal. Por favor, me ajude aí a compartilhar com alguns colegas que não têm o link, por favor. Boa noite, gente. Tudo bem? Quem quiser ligar a câmera, fica à vontade, tá? Também para, né? Vocês estão me vendo, mas quem quiser também fica à vontade, tá? Essa aula está sendo gravada. Ela vai ficar disponibilizada lá no portal para vocês, tá? E quem não tem acesso ao portal ainda, né, por algum motivo, ela também estará lá no canal do YouTube, ok? Vamos começar então a nossa aula de hoje, que nós já vivemos conversando, né, sobre a comunidade de investigação, sobre essa teoria de Lippmann, né, desde a unidade 1. Então, nós estamos na unidade 2 do livro didático. Hoje nós vamos estudar a seção 2 e a seção 3. Então, como que vai ser a dinâmica da nossa aula? Eu vou explicando, né, a aula, e aí se alguém tiver alguma pergunta, né, durante a aula ali, se quiser fazer alguma observação, algum comentário, liga o microfone, interrompe para falar, tá? E depois desliga o microfone, ok? Então fiquem à vontade, quem quiser utilizar a câmera, utilize, quem não quiser, ok? Vocês estão me ouvindo bem? Alguém Tá pode baixo, responder? professora. Tá baixo? Peraí, só um pouquinho. Tá Vou bem baixo. organizar aqui. Tá, peraí, só um pouquinho. Vou aumentar aqui do meu computador, se tá baixo, né? Bom, eu acho que aumentei. E aí, tá dando para ouvir? Tá bom, pro. Tá? Ok. Eu tô até num ambiente mais fechado aqui, até mesmo pela questão da acústica, né? Para melhorar para vocês.
Então, vocês entenderam, né? Então, conforme as explicações, aí vocês podem, aqui não tem como levantar a mão, mas aí vocês liguem a câmera, ligam o microfone e aí fala, tá? O que vocês querem perguntar ou fazer alguma observação. Ok? Então, quando não estiverem alguma dúvida, alguma coisa, desliga o microfone, tá? Porque senão fica muita interferência na hora que eu estiver falando e às vezes tem alguns barulhos. Então, vamos lá. Eu queria saber quem pesquisou sobre Matteo Lippmann, porque nós já conversamos sobre as teorias, né, de comunidade de investigação, sobre a própria filosofia para crianças, que o Matteo Lippmann vem falando através das suas teorias desde o nosso primeiro dia de aula. Então, eu quero saber quem que teve a curiosidade aí de pesquisar sobre a vida dele, como que ele desenvolveu esse trabalho, como que aconteceu isso? Teve alguém que pesquisou ou não? Eu vou pedir para Fran desligar o microfone. Fran, quer falar alguma coisa? Desliga o microfone, por favor. Edna, você pode desligar seu microfone? Isso, Tá. só por falar. Isso. Tá, então assim, para o nosso início de conversa hoje, quem foi Matteo Lippmann, né? Quem foi esse cara que fez toda essa teoria da comunidade de investigação? Não só ele, já tinha outros estudos, mas ele teve uma questão mais específica desse estudo para a filosofia das crianças, o trabalho com as crianças. Então, ele foi o criador do movimento de filosofia para as crianças, né? E professor emérito da Universidade de Montclair State, né? Ele faleceu em 26 de dezembro de 2010, ele já faleceu. E ele nasceu em 24 de agosto de 1923, em Nova Jersey. Ele serviu na infantaria dos Estados Unidos de 43 a 46, na França e na Alemanha, e foi premiado com 2 estrelas de bronze durante a Segunda Guerra Mundial. Então, suas experiências ajudando a libertar os campos de concentração na Alemanha são narradas em sua autobiografia. Então, até tem uma autobiografia que vocês podem também acessar. Esse é o site da onde eu tirei, tá? É muito interessante porque tem vários documentos lá, e até mesmo falando das novelas que ele escreveu, tem falando o descritivo sobre cada novela. As experiências de Lippmann no ensino de filosofia para os estudantes universitários e estudantes de educação de adultos, e o fato de ter testemunhado a turbulência política que ocorreu nos campos universitários de todo o país na década de 1960. Convenceram a ele pensar criticamente, né, inquirir a questão da filosofia, principalmente sobre os julgamentos razoáveis, né, na questão do pensar filosófico, né. Então, em 1969, com o apoio da National Endowment for the Humanities, começou a escrever sua primeira novela filosófica para crianças, tá? E aí ela foi traduzida em diversas línguas, né, as novelas. E também dentre as novelas tem a descoberta de Ari dos Teles, que é de uma fase lá das crianças que são maiores ali, entre o 6º e 7º ano, que foi testada em escolas públicas em Montclair, Nova Jersey. Então, lá em 1972, Lippmann deixou a Universidade de Columbia para ir para Montclair para desenvolver suas ideias sobre o que veio a ser conhecido como filosofia para crianças. Em 1974, ele fundou o Instituto, né, de Filosofia para Crianças, avançado.
com a cofundadora Anne Margaret Sharp. E nas 3 décadas seguintes, Lippmann tornou-se um líder nacional e mundial no campo do pensamento crítico, na área da filosofia pré-universitária e da reforma educacional. Deixa eu ver pessoas entrando aqui, peraí só um pouquinho. Deixa eu ativar aqui o mundo. Tá, se alguém estiver entrando aí, eu não verificar que a pessoa está aí chamando, tá? Vocês me avisem, por favor. Então, nesse site aqui, filosletra.org.br, vocês podem ver vários materiais do Matteo Lippmann, tá? Lá tem a resumo das novelas, tem mais detalhes sobre a vida dele. Então, aqui é só de uma forma geral, né? Quem foi esse estudioso da área de filosofia para crianças, né? Que ele teve, assim, até mesmo uma notoriedade dentro dos estudos da filosofia, porque dentre vários outros pesquisadores, o Lippmann, ele foi um dos maiores, especificamente para o estudo com as crianças. Então, ele fez a praticidade com as crianças na sala de aula, e até mesmo com aquelas crianças no campo de concentração, né, no período lá de guerra, que ele teve esse contato, e aí era até mesmo momentos favoráveis para ele fazer a prática da filosofia para crianças, tá? Então, naquele momento de campo de concentração e tudo mais, a filosofia era uma estratégia muito boa para lidar com as crianças naquele momento de sofrimento, né? Então, também na sala de aula, ele começou a observar as crianças também e a fazer um roteiro de como mediar conflitos, como, por exemplo, abordar vários temas que são da sociedade, que às vezes a gente acha que não é necessário trabalhar com as crianças em sala de aula, mas se faz necessário. E ele também notou que ele percebeu que as crianças precisavam ser inseridas dentro do contexto filosófico muito mais cedo. Então, até mesmo as crianças que já tinham essa abordagem filosófica lá no 3º ano em diante, o Matteo Lippmann, com as suas pesquisas, ele até mesmo defendeu e ele provou, porque ele fez o estudo não em laboratório, mas o laboratório prático com as crianças, ele conseguiu provar que era necessário, sim, trabalhar mais cedo com as crianças dentro do contexto da filosofia. Então, já inserir os conhecimentos filosóficos desde lá da educação infantil seria necessário, sim, né? Algumas novelas que ele escreveu, até nós vamos falar de uma novela, ela foi já inserida com o plano de ser trabalhado no 1º ano, né, que é o 1º ano de alfabetização do ensino fundamental aqui para nós no Brasil. Tem outras estruturas dentro de outras organizações, né, de ensino de outros países, mas aqui no país é no ensino fundamental no 1º ano. Gente, alguma pergunta? Tudo bem? Tudo bem. Então, nessa unidade da sessão, na unidade 2 da sessão 2, né, nós temos o tema Os Fundamentos do Programa de Filosofia para Crianças. Então, aqui nesta unidade, nós vamos falar mais detalhes de como que foi esse programa que o Lippmann, ele instaurou, até mesmo com uma proposta de orientação aos professores, um manual de orientação aos professores, para o trabalho da filosofia com crianças.
Então, algumas partes eu peguei do livro didático de vocês, né? E depois vocês poderão ler mais minuciosamente toda a sessão, sempre fazendo aí o fichamento, né? Que eu oriento vocês fazerem para estudo. Eu fiz alguns recortes lá desta sessão para a gente conseguir discutir um pouco sobre a filosofia, né, para crianças com este programa que o Lippmann instaurou e que foi muito aplaudido por vários países, e aí ele foi disseminado para muitos países. Comumente as escolas e os educadores utilizam castigos com seus educandos. Tratam-se de penalizações para atos inadequados. Um desses castigos, por exemplo, é colocar a criança em algum tipo de restrição e pedir para que ela pense no que ela fez. Pensar, nesse caso, torna-se algo ruim, punitivo. Eu quero agora abrir uma discussão aqui, e aí eu vou dar a palavra para vocês, né? Como você agiria numa aula de geografia se uma criança estragasse a maquete de um colega? Como que seria essa punição? Ou teria punição? Então, como você está na sala de aula como professor, e aí tem uma aluna que estraga a maquete do outro colega que estão lá montando maquetes numa aula de geografia. E vai lá uma aluna e estraga a maquete do outro. O que você faria? Qual seria a sua atitude como professor? Então, aqui está aberto aqui o questionamento para vocês falarem um pouquinho, eu quero ouvir um pouco vocês. Edna, já quer começar? Só ligar o microfone. Vamos lá, gente, participação. Não é porque estamos à distância que vocês não vão participar, eu vou ficar aqui falando sozinha o tempo todo? Só ligar o microfone. Professor, Oi, pode falar. eu acho que pode ser que até seja meio injusta, mas assim, primeiro eu perguntaria por que ela estragou o trabalho da colega. E dependendo da situação, se ela já fez como uma forma assim, meio que de castigar, eu pegaria a maquete que ela fez, daria para a colega que ela estragou. Seria errado? Seria injusto de Não, ela ter aqui estragado o trabalho da colega. Demorou e pegar o dela, que tá certinho, e dar para a colega como uma forma de trocar, né? Porque se a outra estragou, eu pegaria da outra e daria para ela como uma forma e faria com que a outra pegasse e fizesse todo o trabalho de novo, em vez da outra que teve o trabalho prejudicado. não tenha uma questão assim de eu falar que é certo ou errado, tá? Eu quero que vocês falem o que vocês fariam, tá? Pode falar tranquilamente. Professora, Oi. eu pediria para a turma ter um pouco de atenção no que eu ia explicar e tentaria mostrar para todos os alunos que não é correto aquele ato da coleguinha ir lá estragar o trabalho do outro, né? E falaria para ela se colocar no lugar do amiguinho, se ela ia gostar que o amiguinho estragasse o seu trabalho. E formaria uma roda de discussão com as crianças, né? Para cada um dar sua opinião. Esse é o meu ponto de vista. Tá, então você perguntaria, né, por que ela pegou? Por que ela estragou o trabalho? Ela estragou. Sim. Uhum. E perguntaria se ela ia gostar que o coleguinha estragasse o dela, para fazer ela se colocar no lugar do amiguinho. Entendi.
Tá. Quem mais? Dá para ouvir? Pode, dá para ouvir sim. Tá. Então, nessa forma aí, eu acho assim, na forma de levando para a filosofia, não pode ser que eu esteja um pouquinho errada, mas como você disse, não, Aster, vamos lá. Um pouquinho diferente da forma da colega disse, a gente poderia fazer com que mostrar para o coleguinha no qual ele estragou, na forma da rodinha, na forma do diálogo, né? Um tipo de diálogo investigativo, e daí a gente perguntaria por que você fez isso, igual a colega disse, colocar no lugar do colega, e tipo, procurar, através do diálogo, saber o porquê que ele fez aquilo ali, antes de aplicar algo, porque, como o livro mesmo diz, como o Lieberman fala, né, não é necessário ele colocar lá naquele cantinho do pensamento para reflexão, né? Eu acho que deveria ter uma rodinha de conversa, como sempre tem na educação infantil no primeiro ano, ter o diálogo para saber o porquê que ele fez aquilo e, através daquele diálogo, ter o resultado para que ele, talvez, mexer um pouquinho com os sentimentos dele em questão do que ele fez de errado para o colega. Legal. Tem alguém mais que quer falar? Gente, a gente já se conhece. Vamos lá, meninas. Professora. Oi, Márcia. Sim, professora, sou eu. Eu colocaria na roda de conversa exemplos como uma história, uma vivência, uma fantasia para que as crianças imaginasse como seria a dor de uma outra criança vivenciando aquilo. E aí, em cima dessa história, eu entraria nesse acontecimento. Por que eles fizeram isso? Qual foi o motivo? Né? E aí eu aplicaria uma atividade como uma reflexão para os dois. Não seria um castigo, mas sim uma atividade de reflexão para que eles pudessem pensar no que eles fizeram. Tá. Porque aqui o que lemos, né, o que o Lippmann fala? Ele compara, se você estabelece que a hora do pensar é a hora do castigo, então as crianças, elas começam a ter medo de pensar. Não é mesmo? Relacionando, se a hora do pensar, se é a hora da punição, a hora do pensar, é como se fosse assim, ó, a hora do castigo você vai pensar. E em outros momentos, você não tem que pensar também? Então, é estabelecido assim, que a hora, olha, o cantinho do pensar, ou, sei lá, algum momento assim que a criança tem que é o castigo que é levado a criança, né, a pensar. Então, é isso que ele relaciona. Então, de todas vocês que falaram, claro, poderia ser. Por quê? Porque nós estabelecemos conversas até mesmo entre profissionais. Nós não podemos falar assim, olha, dessa forma que você vai fazer está errado, ou dessa forma que você vai fazer está certo, certíssimo, é a forma ideal. Não, porque também tem o contexto, a situação, que às vezes é necessário com que aquele profissional, naquele momento, ele tenha uma atitude rápida, ele pense rápido, ele tenha que agir rápido. Então, às vezes, assim, é muito fácil nós, às vezes, não estarmos na situação e julgar a situação do outro. E depois, às vezes, até refletir, falar, nossa, fez desse jeito? Por que fez desse jeito? Mas aí, até mesmo num consenso entre professores, num estudo de grupo entre professores, o que acontece? A gente começa também a estabelecer reflexão sobre os nossos atos
como professor em sala de aula. Então, às vezes, compartilhar com outro professor é legal, porque compartilhar você vai aprender. Olha, eu faço dessa forma e eu faço dessa forma. Então, talvez alguma coisa daquela forma que o outro colega professor faz, eu posso sim inserir na minha atitude ali, naquele momento. Eu posso corrigir nos próximos atos que eu tiver ali que corrigir um aluno, que tiver que punir um aluno. Então, punir é algo, assim, muito difícil, no sentido de estabelecer punição com castigo, né? Nós temos outras alternativas, temos aí rodas de conversa, temos a conversa como se fosse ali um conselho para o aluno, né? Até mesmo não deixar o aluno constrangido na frente da turma, fazer ali depois da aula, fazer um momento de conversa em particular. Então, é a questão da gente trabalhar até mesmo de lidar com certos constrangimentos na sala, né? Então, a gente precisa pensar em todos esses contextos, né, que podem, às vezes, surgir ali. Então, por exemplo, até mesmo aquela maneira antiga de colocar o aluno de castigo, palmatória, cheirar a parede, né? Colocar o aluno ali para, olha, você vai pensar, você vai ficar de castigo para pensar. Então, isso o aluno ele já tinha, sim, um certo medo de pensar. Então, se depois o professor falasse para ele responder algo e para ele pensar, ele tinha um bloqueio, porque ele já considerava a relação do castigo, que era o momento de pensar. Então, ele não conseguia, às vezes, responder a alguma questão, porque ele ligava ali ao castigo, né? E aí começavam-se muitos bloqueios na mente das crianças, ok? Mas aí nós vamos, no decorrer desta aula, vocês vão poder refletir mais sobre essa atitude e o que fariam, né? Como fariam numa situação como esta. Então, lá na seção 2, na unidade 2, nós temos algumas pontuações sobre esse estudo do Lippmann, sobre esse programa que ele fez, né? E ele começou até a prática deste programa. Ele fez instruções para os professores. Oi, pode falar? Tá, a senhora pediu a opinião nossa, como a gente agiria. Eu não entendi muito bem o que a senhora disse, mas como a senhora, como uma profissional experiente, agiria na sala de aula com essa situação? Tá. Essa situação, eu, pelo menos, eu não conversaria na hora, na frente das crianças. Por exemplo, de chamar o aluno ali na hora, na frente de todos, e falasse alguma coisa que pudesse constranger este aluno. Eu deixaria terminar a aula e conversaria em particular com essa aluna. Nessa situação, eu agiria assim. E depois, na outra aula, aí eu faria com todos sobre as regras que se tem na sala de aula, de respeito ao outro, de cuidado com o outro, de não invadir, respeitar ali o contexto, o ambiente do outro. Então, aí eu faria um outro momento, não tudo no mesmo dia. Eu falaria somente com a aluna, no caso ali que ela, né, teve essa atitude. Aí, o que eu faria? No outro dia, aí eu faria uma roda com todos. Aí pediria também a opinião deles, né? Porque tem alunos assim que ficam observando e querem falar o que poderia ser melhorado, né? Para que todos vivessem ali em harmonia, né? Na convivência na sala de aula. Então, mais pela questão do respeito ao outro. Professora? Sim. Liberar. Oi, Érica, pode falar? As meninas estão querendo entrar na aula para a senhora liberar.
Tá. Gente, tem que entrar de novo, porque não está aqui para eu aceitar o convite. Não está aparecendo. Tem que entrar, tem que sair e entrar de novo. Fala para elas aí. Tem que aparecer o convite. Apertando o link, aparece o convite aqui para mim. Tá, vou avisar. Tá. Hein, professora, mas naquele exato momento ali, é preciso a gente dar uma posição, porque o coleguinha que foi prejudicado não vai ficar pensando, a professora não fez nada. Então, mas é por isso que eu estou dizendo que na hora, qual que é a vontade de agir, até mesmo nós, professores, às vezes até a gente fica com raiva também. Até o sentimento da gente ali fica com raiva. Então, a gente tem que o quê? Tentar até melhorar o ambiente. De repente, ali ter uma conversa muito rápida, mas não ficar martelando ali na cabeça do aluno. Eu posso ter uma conversa rápida, depois eu vou conversar só com você. Então, eu vou ali estabelecer o quê? Uma harmonia. Porque até mesmo o professor, ele vai poder falar, às vezes até nervoso, né, com a criança, de forma agressiva, porque até mesmo o emocional da gente é abalado em algumas situações dentro da sala de aula. E às vezes a gente já quer agir na hora, né, já levar a criança, olha, já gritar com a criança, já falar de uma forma que a criança, ela vai ficar amedrontada, porque, às vezes, assim, o ter medo do professor é algo estabelecido por nós. O aluno precisa ter medo de mim. Então, esse ter medo, porque nós fomos muito educados assim. Porque na nossa escolaridade, nós tivemos vários professores que fizeram isso conosco. De punição, né, de agir na hora, de mandar para fora da sala, de levar, vai para a coordenação, não quero você aqui. Ou então, de certa forma, de alguma forma punitiva, que agiria ali na hora. Todas as formas que você falar, vai ser de punição. Se falar assim, olha, vai sentar aqui, não vai sentar mais aí. Vai ser de punição. Vai pensar, vai ficar naquele cantinho para pensar. Né? Vai sair da sala. Então, de alguma forma, vai ser punitivo. Entendi, professora. Sim, tá. Mas, Fran, eu estou dizendo aqui que a professora Leandra vai fazer dessa forma. Então, é a forma correta? Não, pode não ser correta. Você pode estabelecer conforme o que você for construindo com os seus estudos, tá? Essa é uma das maneiras, mas você também pode estabelecer com outras teorias, não só de Lippmann, com outros teóricos que nós vamos estudar ainda. Você pode ter uma atitude ali na hora que não seja, né, que seja punitiva ou não, seja mais ou menos punitiva, eu não sei, eu não entendo esse mais ou menos punitiva, não tem como, ou é punitiva ou não é punitiva, né? Mas até mesmo a forma de eu falar com o aluno após a aula, de certa forma, para ele pode ser como punitiva também. É a forma que eu estou dizendo aqui. Então, há várias formas de abordagem, tá? Tá bom. Então, aqui, né, nos estudos de Lippmann, com este programa, tem algumas alternativas dessa comunidade de investigação, né, que se vai dedicar ao trabalho dentro do programa, né, que nós vamos estudar mais um pouco na aula de hoje. Então, tem alguns procedimentos específicos. Exemplo, falar, né, no falar, um de cada vez, sobre o tema em pauta, saber ouvir, dar razões, apresentar justificativas ou argumentar sobre as suas proposições. Então, isso a gente faz muito em roda de conversa, né? Até mesmo cada hora um fala, né? Cada hora um fala a sua opinião. E aí nós temos que aprender a respeitar a opinião do outro, independente
qual é a opinião do outro, nós precisamos respeitar a fala do outro. Apresentar, né, justificativas, argumentações conforme as vivências, conforme o que cada um já traz consigo de conhecimento, seja conhecimento empírico, seja o conhecimento científico, né, até mesmo conhecimento religioso, mítico aí, que vocês já estudaram. Então, na sala de aula, né, é estruturada como algumas etapas aí desses, como se fossem assim, o que eu poderia usar na sala de aula, então, para eu fazer, por exemplo, um trabalho com um texto, uma parlenda, uma historinha, conto, fábula, né? Então, como eu poderia abordar algum assunto dentro da filosofia, né? Dentro não só dos conhecimentos da filosofia, mas com o cunho da filosofia, o embasamento da filosofia. Então, por exemplo, primeiro, leitura do texto, né? Essa leitura ela pode ser individual ou coletiva, compartilhada e programada. Segundo, levantamento de questões. Então, nessa etapa, os alunos apresentam as questões resultantes ou expostas na leitura feita. Então, aí tem a intervenção do professor, às vezes, durante uma leitura de texto. O professor vai lendo, vai perguntando, vai fazendo ali algumas indagações sobre o texto. Terceiro, agrupamento por tema. Então, após elencarem as questões, elas devem ser agrupadas com a ajuda do professor, de acordo com o tema que as une. Então, assim, às vezes tem várias opiniões que são parecidas, então o professor vai trabalhando com aquelas opiniões que os alunos vão falando. Mas não assim, dividir a sala, olha, esse lado aqui parece que pensa desse jeito, esse lado desse jeito, não. Mas é dizer, ali no caso do argumento, é falar que há sim opiniões parecidas, né? Nós observamos que há opiniões parecidas. Só um momentinho. Opiniões parecidas, e que daí o professor ele vai vendo as coincidências de opiniões, né? E por que outros pensam de uma outra forma. E aí vai levantando, faz esse levantamento durante a conversa. Quarto, tratamento dos temas. A partir dos exercícios e discussões, os temas devem ser abordados de maneira investigativa filosófica. Então, aí, por exemplo, um tema, por exemplo, que nós estamos vivendo hoje. Nós vamos falar sobre o Covid-19, né, quais são os sintomas, né, da pessoa que ela pega, né, o Covid-19, o que ela sente? Então, vamos lá. Então, vai discussões, né, sobre esse tema. E aí, pelas fontes que pesquisaram, o que os alunos compreenderam, né, qual é a forma de lidar com a doença, o que nós precisamos fazer para para que outras pessoas não sejam aí atingidas com a doença. Então, tudo isso é uma forma ali já de exercício e discussão, e até mesmo falando das ações, das propostas que se podem fazer. Então, uma comunidade de investigação, o professor é ele que vai mediar todas essas argumentações dentro de uma roda de conversa, dentro de um trabalho, numa sala de aula que for de debate, principalmente de leituras, né, de textos aí diversos, dentre várias áreas, que ele vai precisar saber o que o aluno pensa. Então, essa comunidade de investigação, ela pode ser trabalhada de várias formas, e essa é uma das formas que o Lippmann mostra de trabalho com textos diversos, tá?
ele elenca mais a literatura, no caso, pelas questões das novelas que ele escreveu, mas ele diz que poderá ser trabalhado com qualquer tipo de texto. Então, o suporte do material didático desenvolvido para o programa trata-se das novelas, como eu falei para vocês, né? Existem aí algumas novelas que o Lippmann, ele produziu e foram traduzidas em várias línguas também. Ele escolheu novelas por ser um tipo de narrativa que pode ser dividida em capítulos. Então, a novela, vocês sabem que o significado de novela é novelo, né? Novelo tá toda ali enleiada, então até o desenrolar, né, de todos os fatos e acontecimentos demora bastante, né? Por isso é dividida em vários capítulos. Então, a novela, ela, por ser dividida em vários capítulos, com vários acontecimentos, vários personagens, né? Então, ela tem uma trama, ela tem um enredo que envolve o leitor. Então, quem aí não gosta de uma novela, né? Às vezes, né, uma novela que te atrai, você quer assistir até o fim. Então, dentro da literatura, quem é da área de letras, da pedagogia, da psicologia, às vezes tem até uma certa atração por novelas, por quê? Porque é algo que faz parte, né, das nossas vivências por episódios, por capítulos. Então, aí a gente vai, né, trabalhando ali. Dentro de um texto, a gente pode trabalhar assim, dessa forma também, né? O texto, ele pode ser dividido ali para ser trabalhado em vários momentos, né, em que você vai abordando cada parte do texto, também assim como uma novela. Então, cada uma das novelas vem acompanhada do manual do professor. Então, quando ele escreveu a novela, cada uma vem com o manual do professor, né, que contém dicas, sugestões para que o professor, em diferentes momentos e situações, possa fomentar a discussão e o diálogo investigativo. Muitas vezes nós temos um texto para trabalhar com o aluno. Aí, para trabalhar com esse aluno, nós precisamos pegar o texto e fazer vários questionamentos, fazer várias perguntas, levantar várias questões, para que possamos ser o quê? Mediadores desse momento investigativo do texto. Porque não é só ler um texto dentro da sala de aula. Você precisa fazer perguntas, né? E aí os alunos vão participando da aula. Não ficar ali só o professor lendo um texto e o aluno, ele vai se distrair, né? Vai pensar em outras coisas e não vai ter a participação ali naquela atividade. Então, as novelas filosóficas, elas tiveram também essa proximidade também dos personagens com a idade ali das crianças, também é algo que o Lippmann pensou nas novelas filosóficas, tá? Então, a estrutura, né, é em estrutura norte-americana, então é claro que tem ali também uma questão cultural norte-americana das novelas, e muitos estudiosos no Brasil, muitos filósofos da área, principalmente que trabalham com crianças, tem alguns críticos que não gostam das novelas de Lippmann. Por quê? Porque ele tem, sim, uma base da cultura americana, né, norte-americana. Então, seria necessário fazermos até algumas adaptações para a nossa cultura brasileira. Não teve nenhum estudioso ainda que fez uma adaptação para a cultura brasileira, mas seria uma pesquisa, assim, formidável se alguém tivesse esse interesse de fazer ali uma adaptação para a nossa cultura, essas novelas que o Lippmann escreveu. Elas foram traduzidas para diversas línguas lá pela década de 1980. Então, aqui nós temos um exemplo da novela Rebeca, que essa novela Rebeca, ela é indicada para a turma de primeiro ano do ensino
fundamental aqui da nossa organização, né, de ensino fundamental do Brasil. Para as crianças aí com idade entre 6 anos, 5, 6 anos, tá? Rebeca é uma novela cuja protagonista tem 6 anos de idade e inicialmente era direcionada à educação infantil. Atualmente pode ser utilizada no último ano da educação infantil e no primeiro ano do ensino fundamental. Então, ela pode ser utilizada no final da educação infantil e no primeiro ano do ensino fundamental. Essa novela apresenta muitas ilustrações e atividades para serem feitas no decorrer da narrativa, até mesmo de coordenação motora e no próprio material. Foi escrita por Ronald Reed, né, que era colaborador do Matteo Lippmann. Então, ele não só ele escreveu as novelas, mas ele também tinha uma equipe de pesquisadores junto, né, com ele, que também fazia todo o trabalho ali de pesquisa e também de produção das novelas. Isso foi no ano de 1989. Ela se insere no programa de filosofia para crianças, Educação para o Pensar, como um modelo reflexivo para a criança por meio das perguntas de Rebeca. Então, aqui nós temos várias... dentro dessa novela, por exemplo, tem vários questionamentos sobre identidade, sobre a imaginação, ali a fase que a criança está. Então, Rebeca é uma personagem de 6 anos, então ela já fala ali como em primeira pessoa, usando a primeira pessoa. Então, ela é diferente de outras novelas que o Lippmann com a sua equipe fez, que usa-se a terceira pessoa ou tem até um narrador. A novela Rebeca é a única usada em primeira pessoa. Então, ela fala, questionando, né, por que meu cabelo é assim? Por que eu sou assim? Então, tem várias questões de perguntas, né, até mesmo de identidade, do imaginário, das perguntas que a gente vê precisamente ali naquela fase de 5 e 6 anos. Então, Lippmann escreveu sobre isso em um livro intitulado Pensar na Educação, publicado em 1995. Ele questiona a eficácia dos livros didáticos que se baseiam na descrição de fatos e conceitos e indica sua opção pela narrativa nos seguintes termos. Ele diz o seguinte: a descrição é sensata, a narrativa é excitante, a descrição é objetiva e reservada, a narrativa é atraente e sedutora, a descrição exercita a mente, a narrativa exercita simplesmente os sentidos e a imaginação. Para o puritano atento dentro de nós, a literatura faz mais do que oferecer-nos outros mundos pelos quais podemos perambular. Ela nos sugere outro modo de vida e outras maneiras de pensar o mundo no qual vivemos. Maneiras que podem estar em modelos de pensamentos, sentimentos e ações. Modelos que tememos serem sedutores para a mente inocente da criança. Freud acertou no alvo ao chamar esta questão de conflito entre o princípio de realidade e o princípio de prazer. Algo que atrai, né, principalmente a criança, algum questionamento, que é algo que ela vivencia, é claro que vai atrair a criança a ler, né? Então, se é algo do imaginário, que trata, né, muitas escritoras da educação, da literatura infantil escrevem, principalmente buscando ali envolver o imaginário da criança. Então, isso seduz a criança, seduz a leitura da criança. A criança fica envolvida naquela estrutura de texto, fica envolvida na história. Por quê? Muitas vezes as crianças, nessa fase de 5, 6 anos, elas estão numa fase do imaginário. Então, é a fase que elas, né, pegam, por exemplo,
objetos e imaginam uma outra coisa, gostam, às vezes, até mesmo de imitar alguém, imitar o pai, a mãe, alguém que mora com elas. Então, elas estão numa fase ali do imaginário, né? A escolha de Lippmann pelo gênero novela também foi consciente e intencional. A novela é feita por capítulos e pode ser interrompida com frequência. Os personagens são fictícios, mas apresentam semelhança com as crianças da faixa etária a que se dedica cada uma das novelas. Então, as cenas envolvem os leitores, que podem se colocar no lugar de um dos personagens ou comparar suas experiências. E na seção 3, né, nós temos sobre os pressupostos da filosofia para crianças, que é a continuidade do que Lippmann vem falando na seção 2. Mas na seção 3, né, já vem uma discussão mais sobre como é a postura do professor. Na seção 2, nós vimos, né, como que foi instaurado a pesquisa, o programa, estrutura das novelas. Na seção 3, pelos estudos de Lippmann, já vem como é essa postura do professor perante os questionamentos, como que o professor faz ali um envolvimento dos alunos em um tema que ele queira que os alunos fiquem ali questionando, pesquisando, observando. Então, ele já fala sobre a postura do professor. Então, aqui nós já trabalhamos mais a questão do manual do professor que o Lippmann, ele pesquisou junto com o grupo de pesquisadores que ele tinha. Então, o momento da discussão não pode ser artificial. O professor precisa realmente se interessar pelas falas das crianças, respeitá-las e se dispor a repensar suas certezas. Vamos pensar num texto, numa novela que nós estávamos falando. O professor escolhe uma novela ou escolhe um conto, uma fábula, tá? Eu falo de outros textos porque na nossa cultura brasileira e a gente tem que pensar também em outros textos. Escolhe, por exemplo, a historinha de Chapeuzinho Amarelo, né? Que ficou amarelo de medo. Ela ficou amarela de medo, né? Então, assim, é diferente, né? Até mesmo a questão cultural aí. Ou então escolhe, por exemplo, uma fábula, um conto mitológico, né, da nossa região. E aí quer envolver os alunos com esse texto. Então, o professor, ali na atitude ali de uma roda sobre um determinado texto, ele precisa ouvir as crianças, não só falar. Ele precisa estar atento ao que as crianças já sabem, né? O que as crianças falam denota do que elas já sabem. Então, esse conhecimento prévio, conhecimento de mundo, conhecimento empírico que a criança tem. Quando um professor se utiliza de um vocabulário muito sofisticado, ele acaba por se distanciar das habilidades do raciocínio de seus alunos, o que faz com que eles percam o interesse por não conseguirem compreender a fala ou as falas. Então, dessa forma, o professor que se dedica a filosofar com crianças deve ter clareza quanto à necessidade de ajustar a sua linguagem. Então, com quem estou falando? Eu preciso pensar. É uma turma de primeiro ano do ensino fundamental? É uma turma lá da educação infantil, de 4 anos? É uma turma do terceiro ano do ensino fundamental? Com quem estou falando? Né? Então, eu preciso adequar ali a minha linguagem, a forma, as palavras, usar as palavras, o vocabulário mais fácil para que eles compreendam com clareza, né, o que é que eu quero que eles façam, como eu quero que eles façam. Então, é necessário que o professor tenha muito cuidado com a linguagem, né, e ter a maior ali clareza de como falar
de forma objetiva, direta, né, para o seu aluno ali, que é, às vezes, ali, criança do primeiro ano, ou do segundo, ou é da educação infantil. Então, às vezes, a criança não vai entender uma palavra, por exemplo, de uma historinha que ele estiver ouvindo, que o professor está contando, e aí você, vendo ali aquele olhar da criança, ou vendo ali a curiosidade da criança que não entendeu, você precisa parar ali, explicar, né, falar de uma outra forma, tal palavra ou tal frase que tem dentro da historinha, e continuar, né, dando a aula. A escola é o lugar com todas as condições de consolidar comunidades de investigação, por ser o lugar em que as crianças de diferentes origens precisam conviver sem a mediação das pessoas com as quais estão habituadas desde o nascimento. Então, a criança, ela acostuma ali, quando ela não vai para a escola ainda, de repente os pais colocam ela na escola só com 4 anos de idade, que é a idade obrigatória. Então, até os 4 anos de idade, ela fica ali somente no convívio familiar. Então, ela acaba acostumando, né, naquele convívio familiar, ela já sabe tudo o que acontece, ela já sabe como lidar com as pessoas, mas quando ela vai para o convívio na escola, isso já vai diferenciar para ela que algo diferenciado, né, que é um contexto que ela não conhece. Então, ela precisa estar numa adaptação ali, ela precisa acostumar com aquele novo lugar, né? Aquele novo ambiente que ela vai também ter um convívio ali, no caso escolar. A criança que cresce na família tem sua curiosidade despertada pela aventura das conversas familiares e aprende a reconhecer as vozes e a distinguir os momentos certos quando se fazem declarações, passando paulatinamente a iniciar-se no desenvolvimento da capacidade de participação. Este diálogo contínuo. Quando é chegada a hora para a educação formal, que é a escolarização, ocorre mais uma vez a iniciação no desenvolvimento desta capacidade na participação da conversa, na qual aprendemos a reconhecer as vozes, a distinguir os momentos certos das declarações e adquirimos os hábitos intelectuais e morais apropriados à conversação. Então, no convívio familiar, ela tinha ali o reconhecimento do discurso, das vozes, dos costumes da família, e aí ela precisa ter também uma adaptação, que ela vai iniciar novamente, né, uma outra fase ali da vida dela, na escolarização, e ela vai passar também por todas as etapas de reconhecimento das vozes ali, de acostumar, né, com as pessoas que estão trabalhando com ela, com os colegas da sala, e até mesmo saber lidar, até mesmo com o outro, né? Então, ela começa a ter o convívio social maior na escola. Às vezes, em casa, ela só tem mais o convívio com o pai e a mãe, se a criança não tem irmãos, por exemplo. E na escola, ela tem uma sala ali que ela tem, por exemplo, 10 coleguinhas ou 15 coleguinhas. Então, já diferencia, né, também lidar com tantas pessoas diferentes. E isso vai fazer diferença, né, para a formação também da criança. Então, tem que ter um acompanhamento muito minucioso nessa fase de sair de casa ali, que ela só fica em casa e que ela começa a escolarização. O docente atua como um árbitro de futebol. Vamos fazer essa comparação. É um mediador de conflitos, né, conduzindo o jogo dentro das regras. Então, desde o primeiro dia de aula, é necessário que o professor estabeleça ali as regras, né, as regrinhas de convívio. Então, ele vai falando, às vezes é necessário repetir toda semana as regrinhas, e aí,
escrever as regras, né, colocar até por escrito, mesmo que seja alfabetização, eles estão reconhecendo as letras, estão fazendo ali uma leitura ainda decodificando, mas mesmo que seja assim, é necessário que o professor também fale mesmo repetitivamente, né, as regras de convívio que ele estabelece ali do convívio daquela turma. A participação do professor nas discussões deve ser a de mediador. Raramente deve se colocar a apresentar seus pontos de vista sobre determinados assuntos, porque isso configuraria um direcionamento em forma de diretriz. Então, o professor, ele precisa mais ouvir, mediar, né, ser um mediador ali do conhecimento. Não impor, né, os seus ideais, não impor as suas convicções de uma forma assim que o aluno se sinta que a dele não é merecida, que a dele não precisa ser ouvida, tá? Os alunos tendem a achar que o docente que a fala não pode ser contestada em muitos que pensem de forma diferente. Então, às vezes o professor, ele acha assim, que a sala precisa pensar igual. Não, a sala, ela precisa ser plural. Ela precisa ser uma sala com diversidade de opiniões, principalmente porque cada um tem uma formação, cada um veio de uma família, cada um veio de uma cultura. Então, é claro que é comum ter essa pluralidade numa sala de aula, né? Então, às vezes, quando os alunos se sentem que ele é o que pensa ali totalmente diferente, que todo mundo só pensa daquele jeito e ele é o único que pensa diferente. Às vezes ele até se cala mais, ele não fala muito, ele não fala suas opiniões. Então, o professor, ele tem que observar isso e instigar aquele aluno a ser mais participativo também, conforme as opiniões, né, mesmo que seja totalmente diferente dos outros, da maioria ali da turma. É preciso que o professor forneça condições e auxilie seus alunos a desenvolverem maneiras éticas de diálogo, para que consigam avaliar a sociedade e o momento histórico em que vivem, sejam capazes de emitir juízos pautados na lógica e na razoabilidade, em vez de se pautar em algum viés ideológico. Então, é necessário pensar, primeiramente, pelos conhecimentos ali científicos, né, e não somente pelo conhecimento empírico, e às vezes até mesmo o conhecimento empírico, ele vem muito pautado de um viés mais ideológico, porque é o meu conhecimento de mundo, é aquilo que com a minha formação de vida, tudo que eu aprendi até hoje, com familiares, com o convívio na sociedade, eu penso dessa forma. Mas eu não quero desmerecer o conhecimento científico, tá? Então, às vezes o cunho ideológico, ele causa uma estranheza muito grande dentro de um convívio social. Então, às vezes é melhor silenciar esse conhecimento aí, esse viés ideológico, para que seja estabelecido ali o conhecimento mais pelo conhecimento científico, né? Então, nós vamos ter que tratar mais da razão, do saber, do conhecimento científico, porque nós estamos num convívio ali social e que várias pessoas têm o seu conhecimento, mas é necessário que prevaleça o conhecimento científico. Então, como há muitos gêneros textuais disponíveis e adequados a diferentes faixas etárias, né, o professor pode ter autonomia para selecionar aquele com o qual tiver mais afinidade, podendo até mesmo variar os gêneros. O importante é que o texto que seja apresentado aos alunos tenha significado também para o professor.
e que seja envolvente para todos. Então, às vezes, o professor, na escolha dos textos, na escolha de livros, né, de contos, fábulas, ele precisa entender como é a sala de aula ali, como que ele vai realmente envolver esses alunos com estes textos, se estes textos vão ser atrativos, se vai realmente envolver o aluno ao ponto dele sentir que vai estabelecer a relação com a realidade que ele vive, né? E o professor precisa pensar em todos esses pontos. A aula de filosofia será um jogar-se ao inesperado. Não há como prever exatamente qual tema será discutido, qual será posto em pauta, mas há que se ter uma boa formação, uma disposição ao diálogo investigativo e um domínio da metodologia necessária para filosofar junto com os alunos. Então, instaurar esse pensamento da filosofia dentro de várias aulas, dentro de várias áreas do conhecimento, é pensar em lidar com o inesperado na sala de aula, como aquela situação que falamos no início da aula. Eu tenho um problema ali na sala de aula e eu preciso agir de alguma forma. Eu vou falar com a aluna que eu vou falar depois da aula. Então, eu vou abrir uma roda de conversa ali na hora e nós vamos conversar com todos sobre a questão do respeito por cada um e com o trabalho do outro. Né? Voltar nas regrinhas da aula, da sala de aula que eu tenho desde o início da aula, desde o primeiro dia. Então, o professor, ele sempre vai lidar com o inesperado. Seja aquela aula de matemática que eu tenho que fazer somente contas com os alunos na lousa, eu posso lidar com o inesperado na sala de aula, né? De repente um briga com o outro e aí o professor ele vai ter que separar os alunos que estão ali brigando, né, de murro um com o outro. Ou de repente um joga papel no outro e aí você tem que já ver a situação e já conversar ali com eles, né? Então, assim, a nossa postura, ela vai ter sempre ali surpresas ali, né? De uma forma inesperada, nós não sabemos o que vai acontecer. Por isso, nós precisamos saber várias formas de ações que podemos ter em vários momentos. E isso somente com a experiência que nós vamos adquirir. Tá? Nós podemos imaginar várias situações, mas é na realidade, na experiência, no dia a dia da sala de aula, que nós vamos conseguir lidar realmente com a experiência ali de docente, tá? E a filosofia, ela nos traz esse amparo, principalmente para lidar com o equilíbrio ali emocional, para saber conduzir uma conversa, para falar mesmo diretamente com os alunos e fazendo perguntas que podem fazer com que eles reflitam as ações. Então, a filosofia, ela tem esse cunho, né, esse embasamento. E hoje, gente... Professora, Oi. Tem como a senhora tirar uma dúvida? Por que Lippen, na unidade 2, seção 2, ele relaciona com novela? Eu não entendi essa parte. Por que ele escolheu novela? Por que ele relaciona a novela? Isso? Isso, professora, eu não entendi por que ele faz essa relação de novela. Mas, dentre vários textos, né, ele poderia, por exemplo, escolher contos, ele poderia escolher fábulas, mas ele escolheu novelas. A novela, ela pode ser dividida em vários capítulos, né? A novela, você pode, por exemplo, fazer uma novela aí com 30 capítulos, ou pode fazer uma novela com 15 capítulos, depende. Então, assim, ele quis trabalhar com novelas, porque a novela,
ela acaba sendo uma forma de texto mais envolvente para o aluno. E até mesmo os personagens que ele sempre utilizou, que são crianças, no caso, assim, a novela é para crianças com 5 anos, 6 anos de idade, a personagem é uma criança de 6 anos de idade, né? Então, ele colocou exatamente na faixa etária daquele aluno. E programou com capítulos, que aí o capítulo, ele vai sendo continuidade, né, do outro capítulo. Então, se fosse, por exemplo, um conto, já é um texto mais curto. Se fosse uma crônica, já seria de uma outra forma a estrutura. Mas a novela, ela faz com que, por exemplo, a cada capítulo você vai querer saber o que vai acontecer no outro capítulo. Então, ela envolve o leitor. Assim como pensar nas novelas que a gente assiste na televisão, que às vezes acabou aquele capítulo, você fala, mas o que vai acontecer com essa personagem? Então, aí você já fica com curiosidade de saber o outro capítulo. Por isso ele escolheu a novela, porque tem essa estética de envolvimento do leitor através de capítulos, porque não é acabado o capítulo, ele vem com um questionamento ali no final, né? Então o personagem fica ali refletindo algo e que poderá acontecer uma outra coisa em outro capítulo. Você entendeu? Entendi, professora. Mesmo porque as novelas, ela tem um capítulo longo de desenvolvimento, então faz com que o leitor fique mesmo curioso, né? Acho que é isso que é a relação, né? Atrai, né? Envolve, e ali o leitor, ele fica o quê? Querendo, curioso, né? Para saber o que vai ser a continuidade. Então, hoje, por exemplo, nós temos também as séries, né? Que vocês devem assistir bastante séries aí, né? Então, as séries também, elas têm esse cunho novelístico aí, que é você terminar ali um capítulo, você quer ver o outro capítulo. Então, aí você fica ali assistindo, né? Às vezes uma tarde toda uma série, porque você quer saber o que vai realmente acontecer. Então, uma série, ela ainda não chega a ser uma novela, mas ela é uma amostra, né, de uma novela, porque a novela ainda ela é mais ainda detalhada, ela tem uma estética ainda mais, que delonga mais ainda. Mais alguém? Alguma dúvida, gente? Obrigada, Todos professora. Oi. Obrigada, tá? Por tirar minha Tá, dúvida. joia. Tá, então agora eu vou explicar para vocês sobre a atividade parcial, tá? Essa é a nossa última atividade parcial do primeiro bimestre. É a de hoje, tá? E eu vou explicar para vocês certinho como que vocês vão fazer e as outras atividades também eu vou explicar, tá? A atividade de hoje eu quero que vocês leiam, né, sobre até mesmo essa citação que eu coloquei aqui. Quando dizemos que a educação deve permitir que as crianças desenvolvam as ferramentas que necessitam para para avaliar as expectativas da sociedade de uma maneira crítica, não queremos dizer que o papel do professor se limita apenas a incentivar o juízo crítico dos estudantes. Os estudantes devem ser capazes de entender que, embora a capacidade de distanciamento para observar objetivamente as instituições que os rodeiam seja essencial, não é suficiente. Se estamos dispostos a ser críticos, devemos também tentar propor algo novo e melhor, tá? Eu quero que vocês façam a relação dessa citação com essa sessão 2 e 3 que nós vimos, né, que nós discutimos hoje na aula de hoje, que eu pude fazer alguns recortes do livro didático de vocês, né, que eu expus aqui nessa aula, que vai ficar gravada.
vocês vão analisar mais minuciosamente, ler com mais atenção, né, com mais tempo também, a seção 2 e 3, e vocês vão comparar aqui o que diz essa citação, fazendo um resumo analítico. O que é um resumo analítico? É diferente de fichamento, tá? Vocês já fizeram um fichamento nesse bimestre, lá no início do bimestre vocês fizeram o fichamento da seção 1, da unidade 1. Agora eu quero que vocês façam um resumo analítico, que é aquele que você vai poder falar a sua opinião, vai poder dar a sua opinião também, tá? Então, além de você comentar, fazer o comentário ali sobre essa citação, conforme ali a parte de que o Lippmann fala sobre as novelas, fala ali sobre o programa, né, de filosofia para as crianças, ele fala sobre o manual do professor, a orientação que ele dá aos professores, você vai fazer o seu resumo analítico, você vai analisar também essas ponderações que o Lippmann faz, tá? Então, você também vai falar a sua opinião, dar a sua sugestão ali nesse resumo. Então, ele não é um resumo que você só vai pescar as ideias e colocar ali no papel. Não. Você vai colocar as ideias ali do Lippmann, né? Principalmente por esta citação que eu destaquei, mas você vai ali falar com suas palavras o que você compreendeu, as suas sugestões, as críticas, tá? O seu entendimento, às vezes até alguma vivência que você já teve, que foi ali próxima ali ao que você leu, né? Que você relacionou ao que você leu, tá? E é isto. Alguma dúvida sobre essa atividade? Ela deverá ser entregue até o dia 13 de abril, tá? Então, vocês vão poder enviar lá no AVA, em mensagens, vocês podem enviar por ali, ou quem não tem acesso ao AVA, poderá enviar no meu e-mail, tá? Alguma pergunta sobre isso, gente? Sobre essa atividade, alguma dúvida? Professora, Sim. Essa atividade que a senhora quer é da seção 2 e seção 3 da unidade 2, né? Isso. Aí nós encerramos a unidade 2, tá? Hoje, tudo que eu falei aqui na aula foi referente à seção 2 e 3 da unidade 2. Tudo que eu expliquei aqui hoje. Então, assim, eu fiz até de uma forma geral, eu fiz um resumo da sessão. Oi? Outra pergunta. O resumo, ele não pode ser copiado porque ele é plágio. Mas eu entendo que o resumo é assim. Na época que eu fazia, na minha ensino médio, copiava-se um trecho e copia-se um texto e dá a sua opinião? Isso. Ou faz tudo com a sua opinião? Isso. Resumindo. Quando você copiar algum trecho, você coloca entre aspas, que aí significa que aquilo não é seu. Por exemplo, como eu coloquei aqui essa citação, né? Coloquei entre aspas aqui, aí coloquei aqui, ó, entre parênteses, Lippmann, a página 212 e 213, tá? Essa citação. Então, eu tirei de algum lugar. Não é eu que estou falando isso. Então, quando você for comentar, você pode citar e aí fazer seu comentário. Né? Então, no caso, professora, então se inicia com a introdução, desenvolvimento, conclusão, resumindo aquilo ali, né? Isso. Você vai falar com suas palavras, vai lendo e vai falando ali, vai escrevendo com suas palavras o que você está compreendendo. Por isso que é de forma analítica, tá? Não é um resumo simples. Você vai poder também fazer ali pontuações do que você pensa, observações, de forma crítica, né? De forma que você defende ou não defende aquela ideia do autor, conforme a sua vivência tal, tá?
Alguma pergunta, gente, ainda? Professora, Oi. eu tenho uma pergunta, mas não é em relação a esse trabalho. A senhora falou assim que essa é a última atividade do bimestre, né? Do bimestre do primeiro, né? Essa daí. A senhora sabe como que vai ser em questão as provas? Não temos ainda algo acordado sobre as provas, tá? Nós, professores, estamos esperando da coordenação, o que vai ser, como serão as provas. Então, eles ainda não não deram instruções ainda de como será. Então, por isso, nós vamos fazendo atividades com vocês, tá? As parciais, e aí, não sei dizer, olha, vai ser prova online, vai ser prova, ainda não tenho esse direcionamento ainda da coordenação. Mais alguma pergunta, gente? É para tirar foto? Pode tirar foto e mandar no e-mail ou tem que digitar? Oi, quem tá falando? Laura? Isso. Laura, né? Tá. Isso. Você não tem acesso ao portal. Tenho acesso. Não, então se você tem acesso ao portal, você coloca lá por mensagem no portal para mim. Lá na mensagem do portal, você tem como anexar documento. Aí você pode mandar pelo Word, tá? É ótimo ali para editar o trabalho. Digitar o trabalho, então, né? Sim. Quem realmente não tem como digitar o trabalho, aí pode mandar fazer no caderno e enviar para mim com foto, mas tem que ser uma foto nítida, tá? Tem pessoas que às vezes mandam a foto cortando o texto, e aí eu vou ter que ficar falando para reenviar de novo. Então, assim, beleza, obrigada. Quem tem como digitar, por favor, digitado. Ok. Tá? Alguma pergunta ainda sobre esse trabalho? Tudo certo, gente? Doutora, esse trabalho tem que enviar para a senhora em forma de PDF, né? Oi, não entendi. Esse trabalho tem que em forma de PDF? Ou pode ser em Word mesmo? Pode ser em Word, eu abro o Word. Eu tenho aqui o leitor, faço, o meu Windows é compatível, eu abro todo tipo de Word. Professora, qual que é a pontuação desse trabalho? Ah, tá, eu vou falar agora para vocês, porque eu vou passar para outra página aqui e já vou mostrar. Espera aí. Tá. Aqui. Nós vamos relembrar até mesmo os trabalhos que foram feitos, tá? Que daí agora, até mesmo essa semana, eu vou estar colocando lá pessoas que não fizeram todos, corre para fazer até o dia 13 aí, até a próxima segunda, tá? Para fazer os trabalhos que faltam, porque daí eu já vou começar o lançamento lá das notas. Então, o primeiro trabalho foi o fichamento, né? Valor de 100 pontos, que eu já postei lá, a nota de vocês. Aí, no dia 9 de março, nós tivemos um debate em sala de aula. Vocês lembram que eu levei os cartazinhos com os temas? E aí, vocês ficaram divididos em vários grupos. E aí, nós fizemos um debate sobre a sessão 1, né? Que vocês já tinham feito o fichamento. Então, esse aqui também teve o valor de 100 pontos. Aí o trabalho 3, que foi dia 23 de março, né, que eu coloquei ali, que eu postei para vocês, foi o estudo dirigido da sessão 2 da unidade 1, sobre o filme Escritores da Liberdade. Então, não seria somente um resumo do que é o filme. Tinham lá as perguntas sobre o filme que vocês precisariam responder, né, sobre o filme dentro daquele questionamento que eu fiz, o estudo dirigido daquela sessão, tá? Então, quem fez ali, eu ouvi alguns trabalhos que tem gente que fez só o que é o filme? O filme falou de uma professora que tinha uma sala, que tal. Não é dessa forma contar a história, tá? Tinha algumas perguntas lá que vocês precisariam responder
né, o que era relacionado ao filme, mas vocês precisariam responder. Poderia ser em forma de texto também, mas respondendo os questionamentos. 4, estudo dirigido, né, que foi do dia 30 de março, da semana passada, da sessão 3 da unidade 1. Então, tinha lá sobre a BNCC, né? Uma das perguntas lá, eu coloquei BNCC para vocês lembrarem. A primeira pergunta foi sobre a BNCC. Então, valor de 150 pontos. E o resumo de hoje, que eu estou, né, orientando vocês hoje, é o resumo analítico da aula de hoje, 6/4, valendo 350 pontos. Alguma pergunta sobre isso? Sobre esses trabalhos? Um de cada vez? Quem ainda não fez algum, pode fazer ainda? Tem um prazo? Pode até o dia 13. Se mandar um e-mail para mim dia 14, eu já não vou mais considerar. Tá? Ah, beleza. Até o dia 13. Até o dia 13. Esse filme aí, Escritora da Liberdade, a semana toda para fazer esse trabalho, né? E os outros trabalhos, colocar aí em ordem os outros trabalhos. Então, segunda-feira que vem, dia 13, prazo final. Aí, professora. Oi. Em relação que a senhora falou que já lançou as notas, lancei o meu da disciplina da senhora. Ah, não, o meu não aparece. Lancei somente do fichamento. Dependendo se você teve acesso ao portal posteriormente, depois que eu lancei, pode ser que você está sem nota lá, mas aí eu tenho que, né, colocar a nota lá ainda solicitando lá a coordenação para que coloque a sua nota, tá? Ah, sim, entendi. Pode ser algum problema, porque daí se você teve acesso ao portal depois de lançado, deve ser por isso. Mas ainda vou fazer as correções ainda, tá? Da primeira atividade. Quem mais? Alguém mais tem alguma dúvida? Professora? Sim. O Matheus perguntou onde você vai colocar a lista dos alunos que faltam fazer alguma atividade, porque ele tem que ver se ele não fez alguma. Não, gente, e não tem como eu fazer isso. Porque esta semana eu já estou com muita atividade, corrigindo atividades. Eu não tenho como ficar ainda, olha, fulano fez, não fez. Vocês é que tem que saber. Vocês que precisam saber qual é a atividade que vocês não fizeram, tá? É isso até mesmo responsabilidade do acadêmico. Imagina se eu fizer com todas as turmas isso. Oi. E esse fichamento, quem não fez, pode fazer ainda entregar? Pode fazer, Tem que ser digitado, né? Vocês lembram, esse fichamento da sessão 1, eu até corrigi na sala de aula, colocando lá um ok naquela lista que eu estava de presença na sala de aula. Não sei se vocês lembram disso. Eu coloquei até um visto no caderno. Então, eu tenho a relação de quem fez e quem não fez. Aí, quem não fez, realmente, eu acho que eu não fiz mesmo, né? Então, por favor, encaminha aí para mim até dia 13. Professora, esse fichamento a gente tinha feito em dupla, não foi? Que poderia tirar a ideia, não foi? Em sala? Não, em sala era individual. Vocês fizeram depois um debate, aí vocês fizeram em grupo. Ah, tá. Tá? Uhum. Mais alguém? Podem perguntar, gente. Professora, essas notas desses trabalhos a senhora vai colocar no final do trimestre? No final de tudo que terminar? Não, eu já vou começar a postar desde essa semana. Então, por isso, assim, as outras atividades que já foram, né, eu vou começar a postar. Claro que aí eu vou deixar para postar mesmo, que vocês vão ter visualização depois do dia 13, porque, imagina, eu postar lá, aí a pessoa, né, entrega ainda lá no dia 13, algumas atividades, por exemplo, atividade 1 e 2. Aí eu vou ter que ir lá pedir
autorização para coordenação, tudo, rever a nota, correção de nota, tá? Então, eu vou, para vocês vão visualizar só na semana que vem. Mas eu já estarei corrigindo e salvando lá todas as atividades. Professora, então esse resumo é para entregar dia 13 de abril, né? Até o dia 13. Se você fizer já amanhã, já pode enviar, tá? Se você já fizer hoje, já pode me enviar. Até o dia 13. É até melhor, quem consegue fazer antes as atividades, já me enviando, eu já vou corrigindo. Vocês vão recebendo aí, recebido, né? Quer dizer, a professora, olha, ela já viu minha atividade, ela já está corrigindo, tá? Eu vou encaminhando ali, recebido, ok, para vocês verem que eu estou recebendo as atividades. Oi. Esse fichamento é só da 1.1 ou 1.2 e 1.3? Só 1.1. Só da 1.1, né? Isso. É. Professora, lá na sala do 5º semestre, a senhora pediu para deixar no caderno que a senhora ia vistar. Só que a senhora não vistou caderno por caderno. Nós já fomos logo fazendo as atividades, porque poucas pessoas tinham feito, e a senhora tinha dado algum prazo. Tá, quem está sem esse visto, né, que está sem essa nota, porque muitos que me mostraram, eu coloquei o ok numa lista que eu estava vendo e coloquei a nota. Então, quem está sem essa nota... Eu até chamei a senhora para ver o meu caderno e a senhora pediu para ver no outro dia, porque poucas pessoas tinham feito e a senhora ia corrigir na próxima segunda. Aí começou todo... E depois já veio toda essa questão. Aí eu disse, Érica, você pode me mandar foto, tá? Eu já te mandei digitado e a senhora já mandou recebido, ok. Porque a gente ficou nessa dúvida. Recebido, vocês já estão salvos. Só que eu fiquei nessa dúvida que a senhora colocou num relatório seu. E aí eu não recebi esse visto. Só no e-mail que a senhora mandou recebido. Recebido, tá. Sim. Aí agora, o que vai acontecer? Porque eu preciso pedir correção de nota. Então, se você está sem os 100 pontos lá, aí eu vou pedir a correção de nota, tá? Não, por enquanto tá tudo tranquilo, graças a Deus. Então, tá bom. Obrigada. Quem mais, gente? Alguém mais? Fala agora! Bom, mais algumas... Professora, se a gente tem alguma dúvida, quem tem o zap da senhora pode tirar na hora de fazer o resumo? Tá, pode me perguntar, tá? Mas assim, vamos falar num horário assim mais, né? Eu costumo atender mais as perguntas no horário da tarde, tá? O horário aí de 1 até 5 horas da tarde, né? Aí depois, assim, nos outros dias da semana eu não consigo atender vocês pelo WhatsApp à noite. Todos os dias eu tenho aula à noite. Então, esse horário das 7 às 10 da noite também, eu estou dando aula, tá? E sábado e domingo, às vezes eu respondo. Vamos lá, mais questionamento? Alguém mais quer falar alguma coisa, perguntar? Tá, então, gente, olha só. No caso das pessoas que não têm acesso ao portal, se for mandar pelo e-mail, utilize esse e-mail aqui institucional, tá? leandra.ferreira@croton.com.br. Escreva lá na mensagem, na hora que for enviar o e-mail, escreva o nome e o semestre. Aí eu já identifico de quem é, tá? E aí, na mensagem do e-mail, também coloca lá nome, semestre, disciplina e qual é a atividade. Olha, no caso, é o resumo analítico, ou é a atividade sobre o filme Escritores da Liberdade, ou é sobre o fichamento. Então, coloca lá, porque isso também auxilia ali
também o professor, né, já identificar de tantas atividades que a gente passa, identificar logo a atividade qual é, tá? Então, algum problema no portal ainda, vocês podem perguntar para a professora Gisélia, a professora Marigilda, né? Quem está com algum problema no portal, vocês precisam solucionar este problema, tá? De acesso. Vocês precisam fazer as atividades do portal, os EDs, todas as atividades que vocês têm lá no portal, vocês precisam acessar o portal periodicamente, seja lá, eu vou acessar 3 vezes na semana, eu vou acessar 1 vez por dia, 2 vezes por dia, então acessem, tá? Façam as atividades, e quem não tem ainda esse acesso, se o líder da turma ou uma outra pessoa da turma tiver o acesso, poderá encaminhar, né, as atividades para a pessoa que não tem acesso. E também, no caso das minhas aulas, elas estão todas lá no YouTube. Estão todas lá naquele canal do YouTube. Então, lá, Leandra Costa. Então, vocês têm todas as aulas de filosofia para crianças lá, desde o dia que a gente ficou sem a aula presencial. Vocês têm as aulas gravadas lá, tá? Então, do dia que a gente parou, no caso ali da presencial, né, em sala de aula, na outra semana já tem a aula gravada lá para vocês. E também estão todas no portal, tá? Então, vocês têm aí acesso a todas as aulas. Gente, então é isso. Mais algum questionamento, pergunta, observação? Tudo bem? Nenhuma pergunta? Podemos encerrar, então? Laura, quer perguntar? Eu queria saber do filme. Tem na Netflix para assistir? Netflix, no YouTube tem ele. Mais fácil ainda. Ah, beleza, então. Tá, ele é bem fácil de achar. Ele tem versão com legenda, sem legenda. Tem várias gravações. Beleza. Tá? Beleza, obrigada. É muito bom esse filme, assistam. Sim, Emilene, fala. Achei o filme no YouTube muito ruim. Oi? O filme no YouTube tá muito ruim. Tá ruim? Uhum. Bom, se alguém achar Netflix, tá? Eu não tô quase maratonando nessas coisas aí não, viu? Porque eu tô com muito trabalho. Mas o filme é muito bom, amei. Mas se alguém achar ele aí, né, Globoplay, Netflix, algum lugar aí que possa falar para o outro, compartilhar, por favor, gente, nos ajude aí, tá? Botaram o link dele. Mas eu acho que tem várias versões lá no YouTube. Eu encontrei várias versões. Não tem só uma versão. De repente, veja até uma versão em espanhol lá que tiver, às vezes é boa. Não sei, né? Mais próxima da nossa língua. Mais alguma pergunta? Gente, então, encerramos aqui a nossa aula, tá? Qualquer dúvida, pergunte aí. Eu estou sempre na parte da tarde, né? Tirando as dúvidas, né? Da maioria dos alunos que estão me procurando pelo WhatsApp, via e-mail, né? Pode me mandar mensagem. Já fala qual é a atividade, tá? Porque às vezes vocês me falam por cima, assim, mas já fala lá, identifica a atividade que vocês querem perguntar, e podem, sim, mandar mensagens na parte da tarde, tá? Ok? Tá bom, professora, obrigada. Tá joia, foi ótimo estar com vocês, tô com muita saudade de vocês, gente. Ai, dessa forma é bem diferente, né, a nossa conversa, é bem diferente mesmo, mas é necessário ser assim. Então, estudem, continuem da mesma forma, no mesmo gás que vocês estavam, tá? Eu sei que é difícil às vezes em casa, né? Tem tantos impedimentos, mas procure ali um ambiente reservado, silencioso, seu momento de estudo, né? Às vezes estude ali no momento que, de repente, você
eu estaria na faculdade nesse horário, então eu vou estudar, né, o horário ali, um horário a mais, faça todas as atividades, tá? Professora, vamos para frente. Sim. Nós do sexto baixamos o Zoom, estamos estudando online também com as meninas. Ah, ótimo. Eu também uso o Zoom também, mas como no caso a Unic nos pediu para utilizar, né, o Microsoft Teams, então eu acabei não usando o Zoom, mas eu também uso o Zoom também. É bem legal. Ficou bem dinâmico, professora. Essas questões que nós respondemos agora foi feito pelo Zoom, assim. Isso. Conversando, trocando ideia com as meninas, ficou bem bacana. Vocês me mandaram a foto do grupo, né? Compartilhando ali em grupo, muito legal. Então tem aquelas atividades, tem uma atividade, né, que vocês podem fazer em grupo. Eu te mandei a foto. Ficou show a foto, né, Pro? Ficou legal. Tem essa atividade, não sei, Escritores da Liberdade, né, que é em grupo, né, que eu coloquei. Era. É essa, sim, né? Isso, essa que pode ser feita em grupo, tá? Para quem ainda não fez, aí vocês podem utilizar aí, de repente também o WhatsApp também, vídeo em grupo também dá para utilizar, né? Não sei se vocês já experimentaram, mas dá sim para utilizar. Gente, então um abração, ó, um abração virtual para vocês, qualquer dúvida, tá? Me mandem mensagens aí. Tá bom, obrigada. Tchau, tchau, gente. Até a próxima aula. Até.